Então, o assunto seguinte, ele tem uma coerência lógica com o assunto anterior. Por exemplo, a gente começa estudando as formas de solução de conflito. Aí a gente foca apenas em jurisdição. Quando a gente foca em jurisdição, a gente estuda então as normas fundamentais que regem um processo e que têm impacto nas outras normas, nas outras regras e princípios ao longo do código. Só um minutinho. Obrigado, Maria. Então a gente estuda as normas fundamentais. Ótimo, normas fundamentais tem a ver com jurisdição, porque o juiz, ao exercer a jurisdição, vai ter que observar o contraditório, a dignidade humana, a fundamentação, a publicidade, a razoável duração do processo. Então tem tudo a ver com a jurisdição. Tá ótimo. E depois que eu estudo as normas fundamentais, que fazem parte da base de tudo, resta a pergunta: o que caracteriza um processo? A gente estuda o quê? Os elementos da ação. O que faz de um processo ser único, ser diferente dos outros? E se eu quiser estudar uma pesquisa sobre um processo, que elementos eu devo estudar? E aí a gente estuda parte, pedido, causa de pedir. Tá ótimo, agora eu já sei os elementos da ação. Mas então, eu posso, de qualquer jeito, pedir ao judiciário o reconhecimento de um direito? Opa, não, tem duas condições da ação. Você tem que ter legitimidade, que você não pode pleitear um direito alheio, e você tem que ter interesse. Do contrário, você vai estar batendo as portas do judiciário sem motivo, sem razão. O judiciário não vai precisar perder o tempo dele com o seu caso, se você não tiver legitimidade ou não tiver interesse. E agora vem o próximo, né? O próximo assunto é o seguinte. Vamos voltar lá para os elementos. Parte. Vocês sabem o que é parte. Autor e réu. E agora eu faço uma pergunta, que é exatamente para o assunto de hoje. Quando um processo começa, ele tem lá um autor, um réu, pode ter mais de um autor, mais de um réu, mas é possível que um terceiro, ou seja, alguém que não é autor nem réu para aquele processo, alguém que não tem nenhum papel naquele processo, é possível que esse terceiro, em algum momento do processo, ingresse e faça parte do processo? A resposta é sim. E o estudo dessa possibilidade de, ao longo do processo, um terceiro se tornar parte, o nome desse estudo é Intervenções de Terceiro. E nós temos as seguintes modalidades de intervenção de terceiro: desconsideração da personalidade jurídica, chamamento ao processo, denunciação à lide, amicus curiae e assistência. Então nós temos 5 possibilidades, 5 categorias que permitem que alguém que não é parte do processo se torne parte desse processo, tá? E passe a atuar, podendo recorrer, podendo fazer as audiências, participar de todos os atos processuais. Então, hoje a gente vai estudar as intervenções de terceiro. O que são intervenções de terceiro? São as possibilidades, são 5, de alguém que não é autor nem réu se tornar parte deste processo, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar aqui a tela com vocês e o nosso slide. Deixa eu só configurar. E aí uma dúvida que eu tenho, gente, que assim, essa questão de tecnologia é tudo novo, né, para todo mundo. E aí deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Eu não consigo falar pela internet sem me ver.
falando. Porque eu fico na dúvida se eu estou aparecendo, se eu não estou. E aí eu sempre deixo esse pedacinho aqui, embora eu saiba que na tela de vocês, mesmo que não apareça aqui essa parte, que fique, digamos, o slide inteiro, vocês continuam me vendo. Os outros professores fazem a mesma coisa? Ou eles... Vocês sabem me dizer isso, gente? Ou não? Ninguém... Eles fazem a mesma coisa? Eu, particularmente, não consigo. Beleza. Então, amigos, intervenções de terceiro. Em primeiro lugar, quem é o terceiro? Terceiro é muito simples. Terceiro se dá pela exclusão do que é parte. Então, terceiro é todo aquele que não é autor nem réu na ação. Por exemplo, se eu tenho uma ação de divórcio, se eu tenho uma ação de reintegração de posse, a pessoa que está lá fora, o vendedor de picolé na rua, os bancos, as outras pessoas, meus vizinhos, os meus alunos, são todos terceiros. Tá? E aí vem a pergunta: esses terceiros, o vendedor de picolé, os meus alunos, os meus vizinhos, os meus amigos, que não são autores nem réus em processo, eles podem, em algum desses processos, se tornar parte? Sim. Como? Em uma das 5 possibilidades que a lei permite isso. Exatamente o que a gente vai estudar hoje e amanhã. Hoje a gente estuda 2 dessas modalidades e amanhã a gente estuda as outras 3. Então, sim, é possível um terceiro se tornar parte em uma das modalidades de intervenção de terceiro, que é quando, autorizado pela lei, aquela pessoa que não é autor nem réu se torna parte. Tá? E aí nós temos uma classificação aqui. Dessas 5 modalidades de intervenção de terceiro, algumas são espontâneas e outras provocadas. Qual é a diferença? As que são espontâneas é que o próprio terceiro, que não é autor nem réu, vem até o juiz e diz: por favor, excelência, eu preciso participar desse processo. É o que acontece com a assistência, tá? E alguns casos de amicus curiae. Associação de gays e lésbicas querem participar do processo no STF que discute mudança de gênero de transexual, que discute uso de banheiro público por transexual, e ele pede ao juiz que entre, assim como a assistência também. A gente vai estudar, a própria associação, a própria entidade, ela vem até o processo e pede para fazer parte daquele processo. Contudo, nós temos modalidades de intervenções de terceiro meio que são forçadas. As próprias partes pedem ao juiz que obrigue o terceiro de fazer parte do processo. É o que a gente chama de intervenção de terceiro provocada. É o que acontece com a denunciação à lide, o chamamento ao processo e a desconsideração da personalidade jurídica, porque são modalidades de intervenção de terceiro que vão ser ruins para aquele terceiro. Por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica vai fazer com que o sócio possa responder pelas dívidas da sociedade. Então, assim, é provocado pelo autor, pelo réu da ação, aquele ingresso, né, do terceiro. Sobre os trabalhos, eu vou deixar para o final da aula, tá, gente? Porque eu já expliquei como se faz o trabalho, não expliquei? Alguém me tira essa dúvida. Eu não expliquei o que deve fazer cada um dos trabalhos ou não? Não expliquei, gente? Ah, tá, tá. Então, no final da aula, eu vou explicar detalhadamente o que cada grupo deve fazer. Porque eu fiz com as outras turmas, expliquei detalhadamente o que cada grupo deve fazer. Inclusive, dividi os tópicos de cada trabalho. Eu vou deixar para o final da aula para fazer isso com vocês, tá bom? Então vamos lá. E agora, a gente vai estudar a primeira modalidade de intervenção de terceiro, que é uma modalidade de intervenção de terceiro que eu penso vocês já estudaram de algum modo em direito empresarial. Então me tirem essa dúvida. Ou em direito civil até, a teoria geral de direito civil. Desconsideração da personalidade jurídica. Vocês têm uma noção sobre o que é? Vocês estudaram com algum professor, ainda que de forma sucinta? Show de bola.
Perfeito. Eu sei disso porque eu dou aula no Cesupa de teoria geral do direito civil. E quando eu falo de pessoa jurídica, eu falo sobre desconsideração, ainda que de forma breve. Maravilha. Então, mas mesmo assim, o estudo que vocês tiveram não anula o meu, porque no meu eu vou explicar como funciona o procedimento, passo a passo, desse incidente, ou seja, o aspecto processual mesmo. O que vocês estudaram no direito material, o que é desconsideração, quando ela é possível. Então, mesmo não sendo a disciplina de direito material aqui, eu vou trazer breves noções, tá? Para relembrá-los também, aqueles que já esqueceram, para relembrá-los sobre o que é desconsideração da personalidade jurídica, que é a primeira das 5 modalidades de intervenção de terceiro, para aí sim a gente trazer o procedimento. Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, esqueçam pessoa jurídica, tá? Esqueçam pessoa jurídica. O que é personalidade jurídica? Personalidade jurídica é a aptidão de contrair direitos e obrigações. Então, se eu tenho este cidadão aqui, que é o meu vizinho, é o Sebastião, ele tem a aptidão para ter direito de dano moral, de dano material, direito a cobrar do banco a devolução de um valor, ele tem direito de pedir aposentadoria no INSS, ele tem direito de pedir que o vizinho pare de fazer barulho. Sim, então ele tem personalidade. Tá, e essa empresa aqui, ó, esse hotel, digamos que fica lá em Salinas, é uma pessoa jurídica, ele tem personalidade, ele pode ter direitos e obrigações, ele pode contratar, ser contratado, ele pode entrar com ações judiciais, o hotel? Pode. Então a gente deve fazer a seguinte pergunta: para o ser humano, para a pessoa física, para a pessoa natural, quando surge a personalidade? O nascimento com vida. Né? Então é por isso que uma criança de 2 dias de idade tem direito à pensão alimentícia, por exemplo. E uma criança de 1 dia de idade tem direito a herdar o patrimônio do pai que acabou de morrer 1 dia depois da pessoa nascer. Então, quer dizer que uma criança de 1 ano tem personalidade? Sim. O que ela não tem é capacidade de exercer sozinha os atos da vida civil. Mas direitos, sim. E para a pessoa jurídica? Quando é que surge essa aptidão de contratar, ser contratado, entrar com ação? Como é que ela passa a ter vida própria? Com o registro. Com o registro. Então, eu me uno com a Marcela, eu me uno com o Cadu, nosso grande orador. Olha, se o Cadu não for orador dessa turma na formatura de vocês, vai ser a maior injustiça que eu já vi na vida. Então eu me junto com o Cadu, com o Maicon, com a Bárbara, com a Maria Manuela, a gente se une, né? E aí a gente decide abrir um escritório. Eu, Cadu, Romena, Maria, Bárbara, a gente decide abrir um escritório. Só que a gente não registrou ainda esse escritório na OAB. Ele não tem ainda um CNPJ. Então, quando eu quero comprar um computador, eu vou ter que comprar no meu nome, ou no nome do Cadu. Quando a gente assina um contrato com o cliente, a gente vai ter que assinar no nome da Bárbara, no nome da Romena, porque a gente ainda não formalizou essa existência dessa pessoa jurídica. Mas a partir do momento que a gente protocola e registra o contrato social na OAB, aquele escritório, vamos ver como seria o nome desse escritório, Bona Lerai. Ai, gente, eu não sei o sobrenome do Cadu. Bom, Bona Lerai Oliveira Barbosa, alguma coisa. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui.
E aí o que acontece? Isso. Fernandes, Lerai, Bona, Braga, alguma coisa. A partir do momento que esse escritório, esse grande escritório, né? Passar a ter o seu registro, quando a gente for fazer um empréstimo, vai ser no nome da pessoa jurídica. Quando a gente for contratar um estagiário, quem estará contratando é a pessoa jurídica. Quando a gente for fazer a compra de equipamentos, a gente vai comprar no nome da pessoa jurídica. Quando a gente for abrir uma conta num banco, a conta vai ser do escritório Bona, Lerai, Henriques, Fernandes, Barbosa, etc. Ou seja, a pessoa jurídica, quando ela é registrada, ela passa a ter a autonomia patrimonial, ela passa a ter a capacidade contratual, ela passa a ter a capacidade postulatória também de entrar com ações e passa a ter uma existência própria. E daí vem a seguinte pergunta: o que é capital social? Esse é o ponto nevrálgico para que a gente possa trazer o assunto processual da desconsideração da personalidade jurídica. O que é capital social? Capital social é muito simples. É a somatória de esforço dos sócios financeiro. Então, se eu dei, vamos imaginar que eu, o Cadu, a Romena e a Maria Manuela, a gente decide abrir uma temaqueria. Uma temaqueria para ganhar dinheiro logo. Uma temaqueria com barbearia. Tudo junto. Sushi, peixe cru, barbearia. E aí eu dou 50 mil reais. O Cadu dá mais 50 mil reais. A Romena dá mais 50 mil reais. E a Maria Manuela dá mais 50 mil reais. Qual é o capital social dessa pessoa jurídica? 200 mil reais. Por quê? Porque é a somatória do que os sócios empregaram de esforço financeiro para que ela pudesse se erguer, se construir. Tá? E aí, interessante notar, o valor do capital social, inicialmente, é o mesmo valor do patrimônio da empresa. Mas pode acontecer de, no futuro, a gente ter muito lucro e o patrimônio dela ser de 2 milhões. O capital social é de 200 mil. Ou pode acontecer o contrário, dela estar cheia de problemas financeiros e não tem nada na conta bancária. Mas o capital social continua sendo 200 mil. Tá, mas então qual é a importância do capital social? A importância é a seguinte: é com base no valor do capital social que você passa expectativas para os seus parceiros comerciais. Então, se eu vou comprar o salmão para todo mês, uma quantidade enorme de salmão lá de um fornecedor, e ele vê que o meu capital social é de 200 mil, ele tem um certo nível de confiança. Meu capital social é de 10 milhões, ele tem um nível maior de confiança. Se eu vou pedir um empréstimo no banco e meu capital social é de 200 mil, o banco vai me dar 20, 50, 100 mil. Se o meu capital é de 10, 20, 30 milhões, o banco vai poder me emprestar 10 milhões, 15 milhões, porque ele sabe que a pessoa jurídica tem integralizado aquele valor de ajuda, né, dos sócios, que pode ser com dinheiro, pode ser com transferência de bens. Então, o que acontece? As pessoas pensam assim, bom, vamos imaginar o Cadu. Vamos imaginar que o Cadu, ele fosse chamado para ser um comentarista da Jovem Pan e radialista da Raulan e passasse a ter uma grande notoriedade no Brasil inteiro, como locutor, como comentarista. E aí ele tem, digamos, o Cadu, 5 milhões de reais na conta dele, pessoa física, com trabalho honesto, trabalho digno. E aí o Cadu chega comigo e diz: Bona, eu quero abrir um restaurante, mas eu quero só, desses 5 milhões que eu tenho, eu quero só dar 200 mil. Vem a seguinte pergunta. Verdade. Mas não largar o curso de Direito, né? Até porque grandes radialistas são formados. Né? Quer ver um exemplo? O Emílio Zurita, que todo mundo gosta do Emílio Zurita, enfim, há muitos anos. Ele é formado em Direito. O Emílio Zurita é formado em Direito.
Bom, e aí olha só, gente. O Cadu deu 200 mil, eu dei 100 mil e a Carolina Medeiros deu mais 100 mil. Capital social dessa empresa, 400, 200 mais 100, 100, 400. Sendo que o Cadu tem 50% do capital social. Eu tenho 25% porque eu dei 100 mil. E a Carolina Medeiros tem outros 25%. O que isso significa na prática? Significa na prática que, em eventual lucro, o Cadu vai ter 50% dos lucros. Eu vou ter só 25% e a Carolina Medeiros vai ter só 25% dos lucros. Em caso de dissolução da sociedade, de vender tudo, o Cadu vai ficar com 50% de tudo. Eu vou ficar com 25% e a Carolina Medeiros com 25%. Também na hora de votar, o voto do Cadu vale 50%. E assim por diante. Por quê? Porque ele acreditou mais. Então, quem acreditou mais, digamos, é o sócio majoritário, né? Ele vai ter direito a mais lucro, etc. Mas também é aquele que, se o negócio der errado, tem mais a perder. Então, a primeira coisa importante que o Cadu vai perguntar para mim é o seguinte: bom, eu tenho 5 milhões, eu estou dando 200 mil. Mas se um funcionário cair ou ter um incêndio nessa empresa, 10 pessoas morrerem, lá como aconteceu na Boate Kiss, 200 e poucas pessoas morreram. Eu tenho o risco de perder os meus 5 milhões, quer dizer, eu estou dando 200 mil para contribuir, para ter 50% do capital social, para a gente abrir um negócio. Ótimo. Mas se tiver um incêndio, vamos pensar no pior logo. Eu posso perder os meus 5 milhões? E a resposta é depende. Depende. Como regra geral, não. Como regra geral, o máximo que os sócios vão perder é o que eles investiram. Então o negócio deu errado, a pessoa jurídica não tem uma personalidade diferente da dos sócios, ela vai responder com as dívidas com o patrimônio dela. Então vende tudo que ela tem, vende a empresa, mas não vão poder ir atrás do meu patrimônio. Eu tenho um jet ski, eu tenho uma lancha, eu tenho um carro, eu tenho uma casa em Mosqueiro e uma casa em Salinas. Não, eu não vou. Eu contribuí só com 100 mil. Eu não vou perder o resto que eu tenho. Cuidado. Regra geral, correto. Regra geral, o máximo que você vai perder é o que você investiu. Mas cuidado. Quando a gente fala de responsabilidade limitada, e sem falar em desconsideração, essa responsabilidade é limitada ao quê? No primeiro lugar, no primeiro momento, ela é limitada ao valor que você investiu. Então você, no máximo, vai perder o que você investiu. Então o Silvio Santos tem 200 milhões de patrimônio. E ele aplicou 1 milhão ali numa empresa de perfume. A empresa faliu, está cheia de dívida trabalhista, tributária. No máximo, ele vai perder aquele dinheiro que ele investiu, porque é a empresa que vai responder com o próprio dinheiro dela, não podendo atingir o patrimônio do sócio. Regra geral. Nós temos outras situações que vocês vão estudar com mais profundidade de direito empresarial, mas que eu vou falar que também a responsabilidade é limitada à exatidão dos bens, à exata estimativa dos bens que vocês passaram para a sociedade. Então, se eu passei um bem, por exemplo, um terreno, e eu coloquei que ele vale 1 milhão, mas depois, num processo, o juiz verifica que aquele terreno não vale 1 milhão, vale 300 mil, os sócios são solidariamente responsáveis a pagar do seu próprio bolso esses 700 mil que está faltando, porque você enganou o mercado. Então, também nós temos uma responsabilidade limitada a essa estimativa dos bens. E também nós temos a responsabilidade limitada ao capital subscrito, porque nós temos o capital que a gente já transfere para a sociedade, que é o que a gente chama de capital integralizado. Então, eu dei 200 mil, você deu 100, você deu 100, 400 mil integralizado. Mas tem o capital prometido ou subscrito, que eles acabam aumentando o valor do capital. Eu digo o seguinte, eu estou dando 100 mil agora, mas eu vou dar 1 milhão até o final do ano. O Cadu, eu estou dando 400 mil agora, mas eu vou dar 2 milhões até o final do ano. E aí, na hora que você vai com um banco, com um parceiro comercial, o valor do capital social, ele é o valor do capital integralizado mais o capital subscrito. Então, se o capital subscrito prometido não for cumprido, também os sócios respondem solidariamente com isso. Tudo que eu falei está no artigo 1052 e 1055 do Código Civil. E daí eu vou alertá-los sobre uma prática que acontece muito no Brasil, que pessoas espertinhas enganam pessoas, digamos, ingênuas, que têm muito dinheiro. Olha só.
Vamos imaginar que eu não tenha nem um centavo, nenhum bem, nada, não tenho nem um centavo no bolso, nada. E eu chego com um cara milionário, multimilionário, eu engano ele da seguinte forma, eu digo assim, olha, eu vou entrar com R$ 1.000 agora, você entra com 1 milhão, ou seja, você vai ter lá, sei lá, 99% da empresa. E eu entro com 1.000. E a gente abre esse negócio e tal. Só que eu prometo que daqui a um ano eu vou dar 2 milhões para a empresa. Subscrito. E aí os bancos dão empréstimo com base nos 2 milhões mais 1 milhão, ou seja, com base em 3 milhões. Os bancos, os fornecedores, tudo estão vendo aquele capital social de 3 milhões. Porque o capital subscrito ele se soma ao capital integralizado. E aí o que pode acontecer? Chega na hora de uma execução judicial e o banco percebe que a empresa só tem 1 milhão de patrimônio, que o que foi prometido não foi cumprido. O sócio rico não vai poder olhar para mim e dizer assim, olha, Bona, agora paga a tua parte. Não, porque os sócios respondem solidariamente pela falta de cumprimento do capital prometido. Tá? Então vamos lá para o artigo 1052 e 1055. E 52. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Ou seja, eu dei 200 mil, eu vou perder 200 mil. Isso, ele pode entrar depois com ação de regresso. Show de bola. Isso mesmo. Mas naquele processo o banco vai poder ir atrás dos bens do ricão lá. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Ou seja, aquelas pessoas que prometeram e não cumpriram, todos respondem solidariamente. Tá? E o 1055, o capital social divide-se em cotas iguais, etc. Pela exata estimação dos bens, respondem solidariamente todos os sócios. Pela exata estimação dos bens que compõem o capital social. Porque você está... Então, essa é a importância do capital social. Ele apresenta o valor da empresa perante o mercado. Então, não é brincadeira. Eu estou passando um carro, estou passando um terreno, tem que ser pelo valor verdadeiro. Se for um valor superfaturado, os credores vão dizer, olha, eu estava confiando que a empresa, esse bem valia tanto. Então, vão poder ir atrás do patrimônio dos sócios. Beleza. Só que o que acontece? Quando a empresa vai atrás do meu patrimônio, pela exata estimação dos bens, quando a empresa vai atrás do meu patrimônio porque não foi integralizado o capital, ou quando eu mesmo perco o patrimônio que eu dei para a empresa e foi penhorado na justiça, isso não é desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é a possibilidade do juiz invadir o patrimônio dos sócios por outros motivos, por outras razões, tá? Diversas da que estão aqui, que são razões que estão aliadas, vinculadas a um mau uso da pessoa jurídica. Porque para que a pessoa jurídica foi criada? Por que existe pessoa jurídica? Ela foi criada no século XVIII, na Inglaterra. Por quê? Porque as grandes empresas de navegação, e os ingleses são famosos por causa das suas... Eles eram os reis dos mares, né? Como já disse o Francis Heim, naquela música Embarcação, sim, foi que nem um vendaval, foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim. Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação, os 4 elementos no momento de tensão. Deus, eu pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Então, na poesia, na literatura, todo mundo sabe, né, que os ingleses estão muito relacionados à conquista do mar. Né? Mas resta a pergunta, por que surgiu no século XVIII na Inglaterra? Exatamente porque as grandes empresas de navegação, quando um barco afundava e o pessoal morria, o dono da empresa de navegação tinha que pagar indenização para todo mundo e ele ficava na miséria. Aí eles chegaram lá com o rei e falaram o seguinte, olha, eu não vou mais investir em nada. Porque eu, com toda boa vontade, invisto numa coisa e do dia para a noite eu posso perder tudo que eu conquistei a minha vida inteira. Eu não tenho segurança nenhuma. E aí, para estimular o investimento, a Inglaterra disse o seguinte, não, fique tranquilo. Vocês se unem, vocês digam qual parte do seu patrimônio vai para a pessoa jurídica, ela vai ser uma nova pessoa, que vai ter a sua autonomia própria. E se ela der errado, se ela falir,
o máximo que vai acontecer é ela perder os bens dela mesma. Não vai atingir mais o teu patrimônio. E aí passou isso a ser um dogma. Né? Olha, pessoa jurídica. Microsoft faliu, Bill Gates não tem nada a ver com isso. A Microsoft responde com os bens dela. A Apple faliu, o Steve Jobs não tem nada a ver com isso. A Apple responde com os bens dela. A TAM faliu, a TAM responde com os aviões, com os terrenos, com o dinheiro que tem em conta. Os sócios não tem nada a ver com isso. O Cesupa faliu, o Cesupa responde com as coisas que ele tem, com o dinheiro, com os computadores, com as impressoras, com os carros. Os sócios, com as suas casas de praia, com o seu dinheiro em conta, não tem nada a ver com isso. Então isso passou a ser um dogma, né? Uma regra quase que imutável. Até que, em 1947, surgiu o primeiro malandro, como diz o Chico Buarque, né? Naquela música A Volta da Malandragem, que é o Aaron Salomon. E ele fez a seguinte malandragem, Aaron Salomon. Qual foi a malandragem que ele fez? Ele disse assim, bom, a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. E a empresa dele estava falindo. Era uma empresa, digamos, que tinha 10 milhões de patrimônio. Esse é um caso real, estava falindo. E ele percebeu que, como tinha muitas dívidas, os navios, a sede da empresa, tudo ia ser vendido para pagar as dívidas e ele não ia ficar com nada. O que ele fez? Ele, pessoa física, celebrou contratos com a pessoa jurídica, meio que de assessoria, de parecerista, de técnico, remunerando ele mesmo em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Começou a dar palestra, R$ 1 milhão a palestra dele. Ele, que é o dono da empresa, para a própria empresa, meio que se aproveitando da situação. Aí o que ele fez? Quando a empresa entrou em falência, chegou o momento de se habilitar, de habilitarem os créditos, né, para o juiz vender os bens da empresa e pagar. Quem era o primeiro da fila? O Aaron Salomon. Excelência, o senhor vendeu os bens da empresa, né? Pois é, eu tenho 10 milhões para receber e eu sou trabalhador, então eu tenho prioridade. Aí o juiz olhou e disse assim, mas tu não é o dono da empresa? Sim, mas a empresa é uma coisa, eu sou outra coisa. Mas como assim palestra de R$ 1 milhão? Sim, a minha palestra vale R$ 1 milhão, fazer o quê? E aí, finalmente, a justiça inglesa determinou o piercing the corporate veil. Ou seja, piercing, tirar o véu da corporação. Então aqui eu tenho sócio, né? E aí, piercing the corporate veil, disregard of legal entitle, é permitir que o juiz, diante dessas condutas abusivas, fraudulentas, desconsidere, né, o manto protetor para atingir o patrimônio de quem está por trás da empresa. Tá? Então, o que é a desconsideração? A desconsideração ela é uma retirada momentânea, tá, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, com o objetivo de atingir o patrimônio dos sócios para um processo específico. Cuidado que desconsideração da personalidade jurídica não é sinônimo de extinção da pessoa jurídica. Né? O juiz, quando ele desconsidera num processo só para pegar o dinheiro dos sócios, para cumprir aquele processo. Ele não está extinguindo a empresa. Tá? E, portanto, isso é uma medida muito grave, é uma medida que, digamos, se for mal utilizada, desestimula o investimento. É a retirada momentânea da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para incidir no patrimônio dos sócios, dívidas da sociedade, que a princípio eles não responderiam. Só que o que acontece? Essa possibilidade ela é muito grave. Então, existem requisitos. Esses requisitos que autorizam o juiz a fazer isso estão no artigo 50 do Código Civil. São esses 3 requisitos, tá? No Código Civil. Fraude, confusão e abuso. Então, toda vez que o juiz se deparar com fraude,
com confusão ou com abuso, ele está autorizado a ignorar que a pessoa jurídica é uma pessoa distinta dos sócios, ignorar isso, e invadir o patrimônio dos sócios para pagar aquela dívida. Então, se o juiz verificar fraude, confusão ou abuso, por exemplo, lá no escritório onde eu sou sócio, o que ele vai fazer? Ele vai atrás do meu carro, ele vai atrás da minha casa, ele vai atrás dos meus bens, da minha conta pessoa física. Mas ele tem que verificar no Código Civil, tá? Uma dessas três possibilidades. Então, o que é fraude? Fraude é uma conduta de dilapidação patrimonial para prejudicar os credores. Então, toda vez que o juiz perceber, tiver provas de que aquela pessoa jurídica doou, se desfez dos bens que possuía, justamente para evitar que tivesse patrimônio para pagar as dívidas, o juiz vai considerar que isso foi uma conduta desleal, ilícita, e vai, neste caso específico, permitir adentrar no patrimônio dos sócios. Tá? Teve um caso aqui em Belém de uma empresa, não vou dizer qual o setor da empresa, porque senão vocês vão saber qual é a empresa e seria antiético da minha parte, porque eu fui advogado, eu era advogado dessa empresa neste processo. Mas assim, a merda que o cliente faz não é responsabilidade minha, né? Eu vou lá para o processo como advogado. Então, o que ele fez? Teve um acidente, e pode ser uma explosão, pode ser qualquer coisa. E 4 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas aqui em Belém. Você sabe, né, gente? Indenização por morte é 200, 300 mil. E mais das outras pessoas ficarem inválidas. Enfim, geraria ali uns 10 milhões fácil para ele pagar de indenização. E a empresa tinha esse patrimônio. Só que no dia seguinte, após o acidente, ele se desfez de grande parte do patrimônio da empresa. Sem me consultar. Jamais eu iria orientar um cliente a fazer isso, porque conheço a lei, além do que seria totalmente desumano, né, com as vítimas fazer isso. Mas ele fez. Quando estourou a bomba, já foi no processo judicial, o juiz percebeu. As partes foram lá e mostraram, Detran, cartório de imóveis, mostraram que todos os bens foram transferidos já para outras pessoas. E aí, o juiz desconsiderou a personalidade jurídica e saiu pegando os bens de todos os sócios. Tá? Então, a pessoa jurídica ela foi criada para você ter boas intenções, para você saber usar a pessoa jurídica. O mau uso da pessoa jurídica tem que ser coibido. Tá? Segunda possibilidade, confusão. Confusão. Coloquei até o bonequinho aí. Confuso. A confusão, ela é a confusão patrimonial, né? Ela acontece quando, ao utilizar a pessoa jurídica, não se percebe uma distinção clara do patrimônio da pessoa jurídica e do patrimônio dos sócios. Eles misturam. Por exemplo, a pessoa jurídica paga a escola dos filhos dos sócios, paga a conta de luz dos sócios, paga a parcela do carro dos sócios. Ou os sócios pagam o 13º dos funcionários da sua conta, pessoa física, os sócios que pagam os materiais, fazem as compras dos materiais. E aí se percebe que existe uma confusão patrimonial. Neste caso, o juiz vai poder desconsiderar, porque não dá para saber o que é pessoa jurídica e o que é pessoa física. Não soube utilizar bem. Qualquer pessoa que tem minimamente um contador, um economista naquela empresa, sabe que uma dica essencial para o negócio dar certo é que a entrada de dinheiro da empresa e a saída não se confunda com o patrimônio do sócio, porque senão você vai ter uma fácil impressão de que o seu negócio está dando certo. Por exemplo, tem um vizinho meu que ele é gerente de um banco e ele abriu um restaurante. Aí toda vez que o restaurante está com problema financeiro, ele vai lá do dinheiro dele e paga. E paga as coisas que precisa e tal. Ou seja, é uma falsa impressão. Na verdade, o negócio não está dando certo. Né? Eu tenho... Por isso que eu tenho que ter uma caixa de saída e de entrada só da pessoa jurídica, para eu saber se esse negócio se sustenta. Então, se você mistura tudo isso, o juiz vai desconsiderar. E tem também o abuso. O abuso é uma conduta permitida pelo direito. O abuso é uma conduta permitida pelo direito. Você está exercendo um direito. Mas ao exercer esse direito diante daquela situação, se demonstra que você está extrapolando a finalidade pela qual aquele direito foi criado.
tá? Finalidade pela qual aquele direito foi criado. E aí, eu tenho aí 2 exemplos. O primeiro exemplo é a subcapitalização. O que acontece? A lei não obriga que o valor do capital social seja aumentado. Ao passo que a empresa passa a ter mais lucro, que você vai aumentando o capital social, transferindo mais bens e mais dinheiro para a empresa. Isso não existe, essa obrigação. Só que o que acontece? Se você tem um capital social de 10 mil reais e um lucro de 1 milhão de reais por mês, tá? Um lucro de 1 milhão de reais por mês, simplesmente você está abusando desse direito. Porque minimamente você deveria reinserir uma parte desses lucros para a empresa. Seria um uso adequado. Do contrário, é um abuso. Então, subcapitalização. O juiz verificando que o valor do capital social é infinitamente menor do que a movimentação financeira, ele vai desconsiderar, porque realmente você está só retirando todo o lucro e não está reinserindo nada na empresa. O segundo exemplo de abuso é a dissolução irregular. O que acontece? Que é muito comum aí até durante a pandemia, né? Muitos negócios não estão mais dando certo. Você tem 2 opções para encerrar o seu negócio. Uma opção lícita, uma opção honesta, uma opção digna. E a outra opção desonesta. Qual é a opção digna, honesta? Você inicia um procedimento de dissolução regular, chama todo mundo que você deve, publica um edital para ver quem mais você deve, você vende tudo que a empresa tem, paga quem pode pagar e os que você não pode pagar, você encerra e fecha a empresa pagando todo mundo que você pode pagar. Só que existe uma outra modalidade de dissolução, que é uma dissolução irregular. É uma dissolução canalha, né? Desleal. Que é o seguinte: meu restaurante, a minha barbearia, a minha temaqueria, a minha loja do shopping está dando errado. O que é que eu vou fazer? Eu fecho as portas. Eu fecho as portas, eu pego tudo que tem lá dentro, eu pego todo o dinheiro da conta, ponho na minha e pronto. Não entro com procedimento de dissolução para pagar ninguém, porque eu não quero pagar ninguém, eu quero ficar com tudo para mim. Aconteceu com uma fábrica de tijolo que tinha aqui em Belém há muitos anos, né? Deu errado o negócio, estava começando a ter muita dívida. O que os sócios fizeram? Pegaram tudo que tinha lá, tiraram todo o dinheiro da empresa, trancaram o cadeado e foram embora para a Europa. E aí no dia seguinte os trabalhadores, deu até manchete no jornal, para vocês terem ideia, eu não era nem nascido. Eu não era nem nascido nessa época. Isso são os meus pais que contam, né? E aí os trabalhadores foram nessa fábrica de tijolo, na época. Chegaram lá, tava cadeado, tudo trancado, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. É simplesmente porque eles encerraram o negócio, mas encerraram de forma canalha. Então, se você simplesmente fechar as portas da empresa sem fazer esse procedimento, eventual processo que tenha, o juiz vai dizer, peraí, você não está mais funcionando e não vendeu nada, não iniciou procedimento nenhum? É abuso. Porque, claro, que ninguém é obrigado, por que seria abuso do direito? Porque ninguém é obrigado a ficar com as portas abertas, né? Ninguém é obrigado a estar sempre aberto. Posso fechar a minha empresa, mas nesse sentido já é um sentido abusivo, porque você fechou de forma irregular e sem dar entrada em qualquer procedimento. Contudo, nós temos, gente, essa é o que a gente chama de teoria maior, né, da desconsideração, que exige esses requisitos mais severos. Só que o que acontece? Muitas vezes, o empregador, o fornecedor de um produto ou de um serviço, não cometeu fraude, não cometeu confusão, não cometeu abuso, mas simplesmente ele não tem dinheiro para te pagar. Foi um ocaso do destino. Realmente veio uma crise econômica, ele não fez dissolução, não fez subcapitalização, não fez confusão, não fez fraude, não dilapidou patrimônio, nada. Simplesmente ele não tem como te pagar. O negócio deu errado, muitas dívidas lá, fogo de chão, academia de ginástica. E ele não tem dinheiro para pagar a indenização do trabalhador, do consumidor. Aí o que acontece? Se a relação for de consumo ou for relação de trabalho, esqueçam isso aqui. Fraude, confusão e abuso é para todas as relações que não seja de trabalho ou de consumo. Porque se for de trabalho de consumidor, a CLT e o Código de Defesa do Consumidor permitem que o juiz desconsidere sem qualquer critério. Basta o não pagamento. Porque nessas leis se considera que o trabalhador e que o consumidor são vulneráveis e é mais importante a dignidade deles do que o patrimônio do empresário. Nessas leis. Tá? Então, tudo isso que eu falei, fraude, confusão e abuso, é uma briga de uma fábrica com banco, de uma fábrica com a fornecedora, de 2 grandes empresas,
que não é relação de trabalho nem de consumo, porque o consumo significa que tem alguém hipossuficiente na relação. Então, gente, se for relação de consumo ou relação de trabalho, basta a prova de que não pagou a dívida, não importando se houve desvio ou se teve percalço econômico. Então, vamos dar um exemplo agora dessa pandemia. Vamos imaginar que tenha um restaurante aqui em Belém que os trabalhadores foram demitidos e não receberam suas verbas rescisórias. E o restaurante não tem nenhum centavo mais. Não cometeu confusão, não teve desvio, não teve nada. Simplesmente não tem mais lucro, não tem mais nada. A sede da empresa é alugada, não é deles. Tudo. Não tem nenhum centavo para pagar os trabalhadores. E botou todo mundo na rua. O que acontece, gente? O juiz trabalhista vai dar um prazo para pagar. Não pagou, desconsidera a personalidade jurídica. Ah, mas não teve abuso, não teve fraude. Não interessa. Nesse processo não interessa. Trabalhista ou de consumidor. É o que a gente chama de teoria menor. E aí vem a desconsideração inversa, né? O que é a desconsideração da personalidade jurídica inversa? É a possibilidade de desconsiderar a pessoa física e incidir no patrimônio da pessoa jurídica, que ele é sócio, as dívidas da pessoa física. Vamos imaginar o seguinte: eu sou casado e aí todo o dinheiro que eu ganho com a minha esposa, eu compro bens para o meu escritório. Eu compro carro, moto, eu vou incrementando o meu escritório. Para justamente o dia que eu me divorciar, na hora de partilhar os bens que eu tenho e que minha esposa tem, não ter nada. Então, todo o dinheiro eu uso para a pessoa jurídica. O que acontece na hora do divórcio? O que o juiz vai poder fazer? Desconsiderar a pessoa física para incidir a partilha do divórcio nos bens da pessoa jurídica. Ou, às vezes, sei lá, um músico que faz contratos com muitas pessoas para tocar em festas e tudo, e todo o dinheiro que ele ganha ele põe na pessoa jurídica que ele tem, mas ele faz os contratos com a pessoa física, como pessoa física. Né? A mesma coisa o juiz vai poder ir atrás dessa gravadora, etc., dessa pessoa jurídica. Então é o afastamento da pessoa patrimonial para responsabilizar a sociedade por uma obrigação da pessoa física. Como é o procedimento, gente, que está bem aqui, nessa modalidade de intervenção de terceiro, ó, desconsideração, artigo 133. Como é o procedimento? 133, 134 e 135. Até 137. É muito fácil o procedimento. Está lá no artigo 133 em diante. Primeiro, quem pode pedir a desconsideração? Que é o ingresso de um sócio num processo em que o réu era só a pessoa jurídica. Então é intervenção de terceiro. Porque o sócio não é a mesma pessoa que a pessoa jurídica. Então ele vai entrar no processo. Quem pode pedir? Qualquer uma das partes do processo. Qualquer uma das partes do processo. Quando pode pedir? A qualquer momento do processo. Seja no seu início, seja lá no final, quando eu perceber que eu não tenho mais, que eu não vou receber o meu dinheiro daquela pessoa jurídica. Eu posso pedir em qualquer momento. Como diz aqui, ó, o incidente é cabível em todas as fases do processo. Então não tem limite. Ah, mas eu não pedi no início da ação, agora que eu vi que a empresa não tem dinheiro. Posso pedir? Pode pedir em qualquer momento. Uma vez que você peça, o processo é suspenso. O processo é suspenso até se discutir se o sócio vai entrar ou não no processo. Então o processo é suspenso para garantir o direito de contraditório. E aí o sócio vai ter 15 dias para se defender, em obediência ao contraditório. Então, uma vez que seja feito o incidente, o sócio será citado, ó, para se manifestar em 15 dias, podendo até pedir produção de provas. E aí, depois desse contraditório, nós vamos ter a decisão do juiz, que vai analisar se estão preenchidos a fraude, a confusão ou abuso, ou se for relação de consumo de trabalho, o juiz vai verificar se realmente a pessoa jurídica já não tem mais patrimônio, basta não pagar para incidir nos bens dos sócios. E o juiz vai decidir se os sócios vão ingressar como réus agora no processo ou não. Tá? E aí, gente, aproveitando o ensejo, um dos trabalhos que eu passei a vocês, um dos temas, né, é o impacto da MP da Liberdade Econômica no Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Tá?
Eu vou brevemente falar aqui para vocês o que aconteceu com a MP da Liberdade Econômica, o que ela pensou que ela poderia mudar, o que ela não mudou de fato. E no final da aula eu explico o que vai acontecer com os outros grupos, né? Como os outros grupos devem fazer. O artifício para prejudicar terceiros é o que a gente chama de fraude, na verdade. Né? É a venda, a dilapidação patrimonial, doação de bens para prejudicar terceiros, está dentro da teoria maior, né? Que não necessita, claro, nem de fraude, nem de confusão, nem de abuso, para o caso de relação de consumo ou de trabalho, que se aplica a teoria menor. Então, o que acontece, gente? Dilma Rousseff sofreu impeachment em 2016. Ela foi eleita em 2014, sofreu impeachment em 2016. Quem exerce a presidência da República de 2016 até o Bolsonaro 2018? O Michel Temer. Tá? O que o Michel Temer fez? O que Michel Temer fez? Ele fez a MP da Liberdade Econômica. Por que MP da Liberdade Econômica? É medida provisória. MP é uma medida provisória, que é um ato legislativo de competência do presidente da República. Tá? Bom, claramente, o que a MP da Liberdade Econômica objetivou, dentre outras coisas? Né? A MP da Liberdade Econômica, claramente, vocês vão perceber aqui nos artigos dessa MP, claramente ela busca proteger os empresários contra processos trabalhistas, contra processos do consumidor. Ela busca claramente proteger as empresas, proteger os empresários para que eles não percam seu dinheiro. Bom, assim como em alguma medida a reforma trabalhista. Ah, em alguns aspectos da reforma foi uma modernização mesmo, foi um grande avanço. Mas em alguns outros aspectos percebe que se quer proteger o empresário. Por exemplo, o 223G da reforma trabalhista. Ele diz que o valor do dano moral tem que levar em conta a capacidade da empresa. Então, se você perdeu as duas pernas, não interessa. Não interessa a magnitude do seu dano, o que interessa é o quanto a empresa pode pagar. Né? Se for uma pequena padaria, você vai receber um valor menor, etc. O seu salário também influencia, enfim. Então, assim, eu não estou criticando, assim, abstratamente, tá? Porque o que essas pessoas defendem? Pessoas da MP da Liberdade Econômica e da Reforma Trabalhista. Eles não são, digamos, malvados por isso, né? Porque as pessoas confundem esse viés ideológico, as pessoas pensam, nossa, eles são malvados, eles querem privilegiar o empresário. Vamos partir do princípio que eles têm boas intenções. Porque eu penso assim, eu penso que o intelectual de direita, o intelectual de esquerda, ambos querem o melhor para o Brasil, mas por caminhos diferentes. Um intelectual de esquerda quer por caminhos mais traumáticos, mais subversivos e mais rápidos. Você comparar, por exemplo, o governo do Lula, as reformas sociais, mais rápido, mais pressa. Um governo mais de direita, as mudanças devem ser mais lentas, com mais calma, com mais paciência, etc. São perfis diferentes, né? Basta comparar os jacobinos com os girondinos da Revolução Francesa. Quem sentava à esquerda, quando tomou o poder, eles fizeram reformas sociais, moradia, saneamento básico, e isso meio que quebrou o Estado, e depois veio quem sentava à direita, fazendo reformas mais paulatinas, com mais calma e tudo. Agora, uma outra diferença, uma outra mudança de visão de mundo entre a esquerda e a direita tem a ver com isso aqui. Para a esquerda, o valor máximo, inegociável, é do ser humano. Por isso que qual é o pilar da esquerda? É a igualdade. A direita, o valor máximo não é o ser humano. O pilar máximo é a liberdade, não é a igualdade. E para a direita, quando eu protejo os investimentos, quando eu protejo os empresários, a longo prazo o ser humano é beneficiado. Então não é maldade. Eu sei porque eu conheço um intelectual de análise econômica do direito, e ele me diz o seguinte, que quanto mais favorecer as empresas, melhor para o pobre, inclusive. Porque mais investimento vai ter no país, mais emprego, menor a inflação, aumenta a renda de todo mundo e tal. Eles têm uma teoria lá. Então acontece, a MP da Liberdade Econômica, basicamente, eu vou logo resumir para vocês. Ela diz que não é qualquer sócio que vai responder. Em qualquer uma das situações, fraude, abuso,
confusão, só vai responder o sócio que se beneficiou direto ou indiretamente da fraude, do abuso ou da confusão. Então vamos lá para o Código Civil, porque essa MP já foi convertida em lei, né? E a gente pode perceber aqui, ó, lá no artigo 50, aliás, do Código Civil, perdão, artigo 50. Olha só. Aqui, ó, artigo 50, vem essa lei aqui, 13.874/2019, que é a famosa MP da Liberdade Econômica, que já foi convertida em lei. Olha só. Beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens particulares dos sócios beneficiados. Então, ainda vai ter que provar qual sócio se beneficiou. E aí, ele aproveita aqui na MP da Liberdade Econômica para mostrar que a empresa é o suprassumo, que a empresa é muito importante para o Brasil. Ele diz aqui que acho que está no 49. Isso, bem aqui, ó. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um instrumento lícito. Então, olha, pare de demonizar os empresários. Quando eles tiram uma parte do patrimônio para criar um negócio, isso é uma alocação lícita. E eles não querem ser prejudicados, eles investiram naquele negócio, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, gerar empregos, tributo, renda e beneficiar todos. Então, veja bem, essa história de demonizar a direita ou a esquerda é muito problemática, porque, claro, tirando os extremos, né? Extremista de um lado, extremista do outro. Mas aqui, quando o Michel Temer fez isso, né? Ele não é um malvado que quer o mal do povo. Não, é que ele acha que o melhor para o Brasil é isso mesmo. É que se proteja a empresa, que a longo prazo toda a sociedade se beneficia. E quem somos nós, né? Para ter uma certeza científica de que ele está errado? Eu me coloco no meu devido lugar também, de visão de mundo. Que visão de mundo eu tenho tão completa assim para dizer, por exemplo, que isso aqui está errado? Porque, olha, se eu tenho, vamos imaginar, se eu tenho aqui uma barra de ouro que vale 100 milhões de reais, eu tiro um pedacinho dessa barra de ouro, 10 milhões. Tiro um pedacinho dessa barra de ouro para abrir uma indústria de alimentos. Cadê a indústria de alimentos? Aí eu abro aqui uma indústria de alimentos. 10 milhões, eu tirei um pedacinho da minha barra de ouro. E aí eu faço essa indústria de alimentos. E ela explode, pega fogo e explode. Veja, ela não existiria se não fosse eu ter tirado um pedacinho da minha parte para criá-la. E no primeiro momento parece realmente justo que só essa parcela responda com o próprio patrimônio. Mas se você for por um viés mais de esquerda, o que você vai perceber? Essas pessoas que foram mortas, muito sustentavam a família. São vidas humanas. Tá lá o corpo ensanguentado no chão. E aí você vai ficar dizendo, num tecnicismo, ah, não, mas a longo prazo fazer isso vai prejudicar o investimento. Quer dizer, o corpo tá lá estendido no chão, como dizia o Chico Buarque naquela música. Tá lá o corpo estendido no chão. Entre a cruz e a espada. Realmente, a longo prazo, talvez proteger o patrimônio dos sócios, né, a qualquer custo, possa de fato atrair muito investimento e gerar um benefício de todos da sociedade. Porque muitos bens e serviços que o capital privado faz, o Estado não é capaz de fazer. Fora a arrecadação de tributos, etc. Só que qual é a grande cagada? Porque o Michel Temer fez todo esse show e não aconteceu nada. Porque a medida provisória, de algum modo, ela não teve um impacto tão profundo. Pelo seguinte, 99% dos processos que os sócios são atazanados e perdem seu patrimônio pessoal são de trabalhadores e de consumidores. E essa MP da Liberdade Econômica mudou o Código Civil. E o Código Civil não se aplica às relações de consumo nem às relações de trabalho. Então,
Nas relações de trabalho e de consumo, continua valendo teoria menor. Continua valendo teoria menor. Mas, enfim, existem várias discussões aqui sobre isso. De algum modo, a principiologia da MP da liberdade econômica trouxe um impacto maior para os juízes terem um pouco mais de resistência na desconsideração. E por isso, um dos grupos ficou com esse tema: o impacto da MP da liberdade econômica na desconsideração da personalidade jurídica. Tá? E agora, pessoal, infelizmente, eu tenho uma dinâmica muito legal que eu faço, só que só dá para fazer presencialmente. Todas as minhas turmas que a gente estuda a desconsideração da personalidade jurídica, eu passo, porque eu gosto de debate bem plural, sabe? E eu sempre passo um texto defendendo a teoria menor e um outro texto discordando da teoria menor, com base numa análise econômica do direito. E eu faço uma discussão com a turma e todos os alunos dão sua opinião e a gente faz uma votação no final, é muito legal. Mas não tem como fazer isso virtualmente. Então, a próxima modalidade de intervenção de terceiros é o amicus curiae, tá? O amicus curiae. O que vocês preferem, gente? Que eu dedique essa parte da aula agora só para falar dos trabalhos e a gente deixa para prosseguir na aula que vem, com amicus curiae, assistência, denunciação ali de chamamento ao processo, ou se preferem ver amicus curiae hoje e amanhã no início da aula eu falo sobre o trabalho. O que vocês acham, gente? Tá bom. Então, vamos falar sobre o trabalho. Para falar sobre o trabalho, eu vou. Peraí. Para falar sobre o trabalho, eu vou pegar o meu celular aqui, que eu estou com todos os temas, e explicar um por um o que cada grupo vai fazer. Tá? Um minutinho para eu pegar o meu celular. Então, pessoal, vamos lá. Diga, Carol. Diga, Carol.
Pode. Pode. Então vamos lá, gente. Primeiro grupo. Análise sobre a competência do STF no inquérito das fake news. Tá? O que esse grupo vai fazer? Todos os grupos é de 8 a 15 páginas. Mínimo 8, máximo 15 páginas. E são trabalhos que não têm o caráter de ser um artigo científico, porque um artigo científico é muito mais rigoroso. Precisa ter um problema de pesquisa e tal. Esse trabalho não, ele pode ser mais descritivo. Então, por exemplo, análise sobre a competência do STF no inquérito das fake news. Primeiro tópico do trabalho. E essa aula está sendo gravada, então se vocês não conseguirem anotar tudo, essa aula está sendo gravada, vai ficar lá no sistema de vocês. Então, primeiro tópico desse grupo 1, vocês vão falar sobre o que é esse inquérito das fake news. Por que ele foi aberto, como ele foi aberto pelo STF, foi através de uma portaria. Vocês vão explicar do que ele trata, etc. No primeiro tópico. No segundo tópico, vocês vão apresentar o conceito de competência. O que é competência no processo civil, no processo penal, seja lá como for. Qual a diferença de competência absoluta, relativa. E no terceiro tópico, vocês vão apresentar quem concorda que o STF é competente, quem concorda que ele é incompetente, qual o motivo, qual a explicação. E pronto, terminou o trabalho. Vocês vão apresentar ao final as duas visões. Por que o STF seria incompetente e a outra visão, porque o STF seria competente para, através de uma portaria, instaurar o inquérito das fake news. Grupo 2 é uma análise dos elementos da ação do caso Brumadinho e Mariana. É uma análise comparativa, tá? Então, na primeira parte, vocês vão comparar os pedidos. O que foi requerido em Mariana, o que foi requerido em Brumadinho. Na segunda parte, vocês vão analisar a fundamentação jurídica. Qual foi o fundamento da responsabilidade civil em Mariana, qual o fundamento da responsabilidade civil em Brumadinho. E vocês devem também, no primeiro tópico, né, ou no último, esqueci de falar isso, descrever o que foi o desastre de Mariana, que foi de Brumadinho. Quantos mortos, qual foi a área atingida, etc. Vocês vão fazer uma análise sobre os elementos da ação, né, especialmente a causa de pedir e os pedidos. De forma bem analítica mesmo. Por exemplo, causa de pedir, fatos. Fatos de Mariana, fatos de Brumadinho. Causa de pedir em relação ao direito, fundamentação jurídica de Brumadinho, fundamentação jurídica de Mariana. Quais as leis, quais os artigos. Pedido. Pedidos que foram feitos em Brumadinho e pedidos que foram feitos em Mariana pelo Ministério Público. É uma coisa bem descritiva mesmo. Grupo 3, análise da legitimidade ativa do motorista de Uber para entrar com a ação de danos materiais do carro. O que acontece? O motorista de Uber, em grande parte das vezes, ele não é o proprietário do veículo. O veículo é da locadora, ou o veículo é de algum outro proprietário. E aí, o motorista de Uber, muitas vezes alguém bate o carro dele. Se ele for lá com a locadora, ele vai ter que pagar uma franquia, um valor altíssimo. Então, o que ele mesmo faz? Como ele está com aquele carro, ele vai no juizado especial e entra pedindo a reparação de dano. E aí, muitos dizem que ele não teria legitimidade ativa porque ele não é proprietário. Outros dizem que ele tem legitimidade ativa porque ele tem, de algum modo, um prejuízo com isso. Na relação contratual de locação do carro, ele vai ter que pagar a franquia lá para o segurador. E aí, muitos entendem que ele tem legitimidade para pedir a reparação do carro. Porque também é um instrumento de trabalho dele, papapá. Tá? Mesmo ele não sendo o proprietário. Então, nesse grupo 3, a primeira parte, vocês vão explicar o que é legitimidade ativa. Qual a importância da legitimidade ativa como condição da ação. Na segunda parte, vocês vão mostrar os argumentos contrários e favoráveis a que o motorista de Uber tenha legitimidade ativa. E, no último, vocês vão fazer uma análise jurisprudencial de quais são os casos que o judiciário já julgou, como ele vem se posicionando, mais no sentido de reconhecer a legitimidade ou não.
O quarto grupo é sobre a importância do amicus curiae para a formação democrática de precedente. A gente vai estudar amicus curiae amanhã. Então, eu tenho aqui, só para mostrar para vocês, como a gente ia falar hoje, né? Eu preparei aqui, ó, vários casos de ações que tem amicus curiae. Então, nós temos essa ação aqui, ó, Associação Brasileira de Estudos Sociais Psicoativos, amicus curiae numa ação que discute a Marcha da Maconha. Temos IBDFAN, Conectas Direitos Humanos, como amicus curiae em ações que discute união homoafetiva. Temos aqui a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, numa ação que discute a mudança de gênero. E muitas outras. Trouxe vários exemplos aqui para vocês. Ó. Amicus curiae, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Bioética. O que acontece? O amicus curiae, ele vai ser, a gente vai estudar isso amanhã, ele vai ser uma pessoa física ou jurídica que tem um conhecimento científico ou um conhecimento sociológico, uma aproximação com a sociedade civil em relação à matéria que vai ser julgada. E ele traz uma visão muito plural, porque através do amicus curiae os tribunais podem ouvir as vítimas, ouvir as pessoas que têm grande experiência naquele assunto, que têm pesquisas na área. Isso incrementa a qualidade da decisão judicial, espalha ou aumenta a visão de mundo dos julgadores. Então, na primeira parte aqui, vocês vão falar sobre o que é amicus curiae, que é uma modalidade de intervenção de terceiro, quando ele é permitido, quais os tipos de processo. Na segunda parte, vocês vão falar sobre os precedentes vinculantes. O que são os precedentes vinculantes, qual a sua importância, etc. E na terceira parte, vocês vão mostrar qual é a importância do amicus curiae na formação de precedentes vinculantes. Basicamente demonstrando que eles tornam mais plural o debate, incrementam a visão de mundo dos julgadores e acabam tendo um papel de mostrar ao julgador o impacto que a decisão vai ter na sociedade, nesses precedentes vinculantes. Daí a importância da admissão do amicus curiae, que a gente vai tratar com maior detalhe amanhã. Então, o grupo que ficar com amicus curiae, preste bem atenção na aula de amanhã. Temos o grupo 6, que vai falar do impacto da MP da liberdade econômica na desconsideração da personalidade jurídica, que é... Aliás, temos o grupo 5 que eu pulei, mas deixa eu logo falar do 6. O impacto da MP da liberdade econômica na desconsideração da personalidade jurídica. Justamente, neste trabalho, tem a ver com a aula de hoje. Então, na primeira parte, vocês vão falar o que é a desconsideração da personalidade jurídica, a sua importância. Na segunda parte, vocês vão falar sobre o que é a MP da liberdade econômica, como ela foi feita, quais os objetivos ela queria alcançar. E na terceira parte, vocês vão mostrar quais mudanças essa MP da liberdade econômica provocou no Instituto da Desconsideração da personalidade jurídica. Como está no Código Civil, eu não pude ir muito a fundo na questão civil, porque o meu papel é mais demonstrar o procedimento na desconsideração. Mas tem muitas outras questões envolvidas na MP da liberdade econômica. Não só na questão principiológica, da importância da empresa, e também na questão dos sócios que são ou diretamente beneficiados, mas tem também questões de grupos econômicos, de fraude, alguns dispositivos que tentam limitar o alcance dessa desconsideração. Então, é um estudo mais aprofundado que vocês vão fazer. Temos o caso 5, que eu havia pulado, que é um assunto que a gente vai estudar amanhã. Né? É a denunciação da lide, que é uma outra modalidade de intervenção de terceiro, que permite... Sim, a mesma dinâmica funciona no pôster. E realizei o post sobre esse assunto. Sim, então manda para mim o pôster. Manda para mim. O grupo 5 é análise de denunciação à lide. O que acontece? Se eu tenho um motorista e esse motorista atropela alguém, a pessoa vai entrar com ação contra o empregador. Se eu sou o Estado e eu tenho um policial civil, um policial militar, e ele mata alguém inocente e tudo, quem responde? O Estado. E existe na lei a possibilidade
do empregador, entrar, quando ele for chamado no processo para pagar uma indenização por um erro do empregado, por um erro do servidor público, existe a possibilidade do Estado ou da empresa denunciar a lide esse servidor ou esse empregado, para que, caso a empresa tenha que pagar, ou caso o Estado tenha que pagar, que também o juiz condene o funcionário a devolver, a reembolsar esse dinheiro para o Estado ou para o empregador. Foi o que aconteceu com um juiz, acontece centenas de vezes, mas teve um caso de um juiz que expulsou uma pessoa da audiência por ela estar de sandália. Ela ganhou 20 mil reais de indenização do Estado. E o Estado recebeu do juiz os 20 mil de reembolso, através deste instituto, denunciação à lide. Então, o que esse grupo vai fazer? Porque é muito bacana falar disso, né? Quer dizer, meu funcionário atropelou alguém, meu funcionário bateu em alguém, eu respondo. Mas também ele é condenado a me devolver, se eu denunciar a lide ou aquele funcionário. Só que o que acontece? Na prática, ele não é tão utilizado. Porque, assim, por exemplo, eu sou advogado de empresa de ônibus. O motorista de ônibus atropelou alguém. Eu não vou perder meu tempo denunciando ali o motorista de ônibus, porque ele não tem nem casa para morar, que dirá um carro, que dirá um patrimônio, dinheiro em conta. Então, na prática, o Estado, os empregadores, eles não denunciam ali o empregado, não denunciam ali o servidor público, porque eles não têm muito dinheiro. Então, eu queria que esse grupo analisasse casos concretos que isso aconteceu, como neste caso do juiz, com alguns casos de empregados que têm mais recursos, né, que são executivos, etc. Então, na primeira parte desse trabalho, o grupo vai fazer uma análise sobre o que é denunciação à lide, a sua importância como modalidade de intervenção de terceiro. No segundo caso, vai falar sobre a denunciação à lide de forma específica, de forma teórica, nos casos envolvendo servidor público e empregado. E na última parte, vocês vão fazer uma análise jurisprudencial sobre casos que já vocês conseguiram identificar que teve essa denunciação a lide que foi exitosa, né? Que realmente o empregado devolveu ou que o servidor público reembolsou o dinheiro que o Estado teve de rombo. E os demais grupos, né, 7, 8, 9, podem pegar qualquer caso de grande repercussão social, como vítimas lá da Boate Kiss, Chico Buarque contra Alexandre Frota, etc. Caetano Veloso contra Olavo de Carvalho, casos famosos, e fazer uma análise dos elementos da ação, os pedidos, da causa de pedir, desses processos. Tá bom? Só que denunciação à lide e amicus curiae vai ficar mais fácil de entender o grupo na aula de amanhã, quando a gente for abordar esses temas. Tudo bem, pessoal? Então, até amanhã, galera. Obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente volta para dar continuidade. Um grande abraço, gente.